Oi pessoal, bom dia! Ontem aconteceu uma coisa comigo que eu queria compartilhar com vocês. Alguém já ouviu falar sobre a escuta do riso? Pois é, isso é muito comum para quem faz análise e provavelmente para outras pessoas também, mas não tem, às vezes não percebe o sentido que tem durante esse processo de análise. Aconteceu que eu estava numa situação em que eu estava fazendo um projeto em que eu sou, digamos assim, a autoridade daquele projeto. Era uma atividade que eu tinha autonomia para fazer. E chegou um determinado momento que eu estava conversando com uma pessoa e que ela precisava passar para mim alguns conhecimentos, assim, eu precisava questioná-la e essa pessoa me responder o que eu estava perguntando. Só que eu percebi que a pessoa, ela estava evitando conversar. Inclusive, ela considerou que menos é mais, né? Ou seja, conversar menos realmente é mais. Mas chegou um momento que eu não tive saída. Aí eu tive que impor uma autoridade e a minha fala nesse momento foi assim de autoridade, porque aquela situação exigia que eu pontuasse e solicitasse dela o que ela realmente tinha que me responder, de acordo com o que eu estava perguntando. Acontece que eu tive uma reação um tanto quanto, até para mim, inesperada, porque foi uma reação como se eu estivesse dando, não, né? Eu estava dando uma ordem. E assim que eu falei, né, dando a ordem com aquela autoridade, assim, com aquele vigor até na palavra, até no tom da voz. E assim que eu terminei de falar, eu percebi, na mesma hora eu percebi o que eu estava fazendo. Quando eu tive aquele insight de como é que eu estava fazendo e por que que eu estava fazendo daquela forma, eu ri. E aí a pessoa não gostou, achando que eu estava rindo daquela situação ali, né? Ou seja, fazendo uma crítica. E na verdade, gente, não era. Então é aquele riso que surpreende até a gente mesma. É o riso da escuta. Quando você escuta a você mesma, um comportamento que você tem, que às vezes até é repetitivo, e você percebe o que você está fazendo, é como se você tivesse... O riso é tal qual a surpresa daquele pescador e que está ali esperando há horas um peixe e vem, né? Sente aquela fisgada e a pessoa fica com surpreso e sorridente porque pescou um grande peixe, né? Que a pessoa estava ali há horas esperando. Então, hoje é muito comum, né? Esse riso analítico, e não é só nesse sentido, assim, de ser surpreendido por ter tido uma escuta de si mesmo, porque o riso na psicanálise, ele tem vários significados e vários sentidos, em vários momentos acontece esse riso. Um riso que pode ser pode ser só a pessoa que está ali falando e de repente ela percebe o que ela está fazendo e ela sorri porque ela compreende nela a forma como ela reage diante de determinadas situações, assim como pode ser um riso entre ela, né, a pessoa que está lá, e o seu próprio, o analisando e o analista, né? Ambos percebem e cria aquela sacada, né?
E aí ambos riem nessa situação. Ou o sorriso também tem um riso da vergonha, né? A pessoa se envergonha e ruboriza, e o rubor é seguido de um sorriso assim meio amarelado, mas que a pessoa também percebe, porque o ruborizado é um sinal de que a pessoa sentiu-se envergonhado por uma atitude que provavelmente é muito comum, é uma ocorrência comum na vida daquela pessoa. Então, o que eu queria compartilhar com você hoje é o sorriso, os sorrisos, né? Os risos da análise, os risos que acontecem durante um processo analítico. E às vezes, para você ver, geralmente eu não precisei estar em processo analítico para que ocorresse a escuta. Porque quem faz análise, a partir do momento que ela sai dali, né, ela também continua fazendo análise. Porque a análise esse processo da análise é de tal maneira que a pessoa acaba dando continuidade a esse processo, porque é um processo de elaboração. Ela começa a se questionar até externamente ao processo analítico. E ali ela dá continuidade porque ela de repente ela aprende a elaborar e fazer essa escuta mesmo posteriormente a esse processo analítico, porque é um contínuo, né? Geralmente, às vezes é comum a gente falar assim, ó, tarefa para casa hoje você vai pensar sobre isso. E a pessoa cria ali o hábito de realmente pensar, analisar o que ela está fazendo durante ao longo do dia e assim continuamente. Então hoje o que eu tinha para falar para você é essa questão assim dessa escuta através do sorriso. Porque na verdade, gente, não era uma situação realmente para rir. Era uma atividade que eu estava desempenhando séria, né? Que a gente é até denominada de rito sumário. Ou seja, aquilo ali é muito importante e depende de uma seriedade para ser desenvolvida. Mas o momento me pegou também de surpresa, porque até eu não consegui segurar, porque eu fiquei surpresa comigo mesmo. Eu tinha acabado de fisgar um peixão ali e não tive como evitar de sorrir, de rir de mim mesma, porque tinha acabado de fazer uma escuta da minha atitude, e é uma atitude de autoritarismo. E quando eu me vi naquela situação, eu percebi o que eu estava fazendo. Então, é uma importante escuta que eu trago para você relacionado a situações espontâneas que você tem, né, que alguém pode ter e que de repente às vezes passa batido no dia a dia, mas é muito importante para você ver que existem vários meios que você pode tirar proveito da escuta em prol de si mesmo. Não é uma grande transformação? Então hoje eu fico por aqui bem contente com a minha reação, porque ela, a partir do instante que a gente reflete o que ocorre na nossa vida e há meios de consertar, de entender e agir de forma diferente, olha o tanto que é bacana a gente poder ter essa oportunidade, não é mesmo? Era o que eu tinha para falar hoje. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.